Um conjunto de crenças, valores e principalmente de atitudes que podem tornar a sociedade mais harmônica e justa. No programa de hoje vamos falar sobre o conceito de cultura de paz, que desde o ano de 2000 foi alçado pela ONU através da Unesco como um movimento mundial de transformação. Mas como fazer da cultura de paz uma realidade concreta e duradoura? Como fortalecer essa transição de cultura de guerra que se vive hoje em alguns momentos para a cultura de paz? Essas são algumas das questões que vamos levantar no Rede de Olhares a partir de agora. O Rede de Olhares é uma produção da UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e parceira do canal Futura. No programa de hoje recebemos vários especialistas e que principalmente buscam aplicar o conceito de cultura e nas suas áreas de atuação. Para começar, então, vamos falar sobre o conceito de cultura de paz. Eu queria perguntar para o Paulo, para quem está em casa, que acha esse conceito assim um pouco confuso, como é que a gente pode definir esse conceito? Bom, na verdade, nós trabalhamos em Caxias do Sul com a ideia focada na ideia da justiça restaurativa, né? Para nós, a cultura de paz é o pano de fundo, tudo isso é o que a gente busca alcançar, né? E o que a gente objetiva é envolver a todos, especialmente a comunidade. Então, na verdade, quando a gente fala em cultura de paz, a gente está falando de empoderamento das pessoas e da comunidade. Desfazer o foco que nós temos hoje de judicializar a vida. Qualquer situação que aconteça na escola, na família, no entorno comunitário, já logo se pensa em uma ação judicial para que alguém terceiro, alguém de fora resolva isso, o juiz, o promotor, enfim. E então quando a gente fala de trazer isso de volta para a comunidade, empoderando a comunidade para lidar com seus pequenos problemas antes que se tornem grandes, isso é cultura de paz, né? É a gente evitar que os conflitos, porque os conflitos são inerentes à convivência humana, mas evitar que esses conflitos recrudesçam, que eles se transformem em algo maior e que aí sim seja preciso uma intervenção profissional ou judicial. Pois é, um ponto que tu tocou assim que eu achei bem pertinente é a questão dos conflitos, porque quando a gente fala de cultura de paz, às vezes as pessoas pensam, a cultura de paz na verdade é algo passivo, é algo onde não há conflitos, onde talvez não se tenha uma diversidade de opiniões. Na verdade, a cultura de paz não trabalha dessa forma, né? Nem a cultura de paz e nem a justiça restaurativa. O Dr. Leoberto Branquer, que é nosso líder e mentor de todo esse trabalho, ele costuma dizer, né, que a gente não pode trabalhar pensando numa cultura de paz ou numa justiça restaurativa com foco em que a paz seja passiva, né, seja uma paz ingênua, e nem que a questão do limite ou da imposição de restrições seja violento. Então, o que a gente trabalha é trabalhar com a dimensão do cuidado, da atenção, juntamente com a questão do limite. Isso é o que a gente chama de janela de disciplina restaurativa, né, que é o foco do nosso trabalho. Na justiça restaurativa, esses limites vêm das próprias pessoas, o que a gente chama de autorresponsabilização ou uma responsabilização ativa, diferente de um processo judicial onde a responsabilização vem de fora, uma heteroresponsabilização ou uma responsabilização passiva. É diferente mandar alguém fazer alguma coisa e alguém perceber quando errou e o que tem que fazer para reparar esse dano. Então, por exemplo, dentro da justiça restaurativa, o nosso foco, e poderíamos definir assim, que é um processo no qual as pessoas envolvidas em uma situação que causou conflito ou dano se reúnem para coletivamente decidir os impactos dessa situação e o que fazer daqui para frente, né? Os planos para o futuro. Acho que o Thiago pode explicar um pouquinho sobre a questão da comunicação não violenta. Thiago, para quem quer entender um pouquinho essa parte, como é que a gente pode definir isso? Bom, a comunicação não violenta, então, ela está como que inserida no coração até da justiça restaurativa e desse processo de diálogo entre as pessoas. E ela visa desenvolver habilidades nos seres humanos que possibilitem a eles, por exemplo, expressar aquilo que eles sentem, aquilo que eles necessitam, sem responsabilizar a outra pessoa pelo preenchimento dessas necessidades. Então, a pessoa vai criando habilidades de empatia, de compreensão e de escuta com profundidade.
São habilidades que a gente procura desenvolver porque no nosso cotidiano acaba que a gente não desenvolve essas habilidades. Dentro da nossa cultura eu tenho visto que a gente desenvolve muito mais um processo de se defender e de atacar. Então nós temos dois papéis que nós resvalamos com muita frequência no uso da nossa linguagem, que é o papel da vítima e o papel do correto. A gente poderia usar outro termo, papel do algoz, mas eu até prefiro usar o termo papel do correto. Tanto em um como outro, sempre há a responsabilização do mundo de fora como causador daquilo que está ocorrendo dentro de nós. E dessa forma não há autorresponsabilidade, quando a gente cai nesses papéis. Então o trabalho da comunicação não violenta, ela vem desenvolver habilidades nas pessoas que busquem fazer com que elas tenham a condição de estabelecer uma relação empática e compreensiva primeiro consigo, para poder estender isso às demais pessoas. Não, perfeito. Eu quero conversar um pouquinho com a Raquel, que na verdade tem uma coisa interessante ali. A gente estava falando antes da questão do conflito, quero voltar para isso. Raquel, o conflito a gente consegue mediar ele com o diálogo e tal, só que chega um determinado ponto em que esse conflito ele vira a violência. Em que ponto que isso acontece? Porque a verdade, a violência ela não precisa ser física, não é verdade? Sim, nós entendemos que violência ela pode ser feita verbal, que também é uma das piores, se for ver, que destrói muito mais. E quando a gente faz esse trabalho com justiça restaurativa, tem muitas situações que aparecem para nós, inclusive que tem processo onde o diálogo acabou, onde a violência verbal se estabeleceu e nem teve violência física. E também geram processos também. Nós temos uma situação de idosos, de abandono afetivo, que a família não está mais cuidando e acaba sendo denúncia via Ministério Público e chega para nós numa das centrais. E esse caso acaba sendo um caso de realmente de violência verbal, que é onde tem que estabelecer e restaurar o convívio, o vínculo familiar, onde entra a justiça restaurativa e faz um bom trabalho, que é um trabalho que tem sido feito já desde 2010. Tem um local, eu acho que o trabalho de vocês é crucial, que é a questão das escolas, Como é que vocês têm desenvolvido esse trabalho nesse ambiente? A Guarda ela tem 18 anos e nós ficamos um longo período sem usar arma de fogo. E a Guarda aprendeu a lidar com seus conflitos nas escolas, na rua, nas praças, em todos os nossos locais de trabalho, só com diálogo, usando realmente essa comunicação não violenta. Não digo que seria assim, justiça restaurativa, mas práticas restaurativas, abordagens restaurativas, onde a Guarda teve que se posicionar firme, mas educada, tentando ouvir as partes, resolver o conflito ali no local. Muitas situações das escolas, principalmente que a Guarda atua, nós temos patrulha escolar, ela atende lá no local, não leva para a delegacia, nem tudo é gerado boletim de ocorrência. Tem, inúmeros casos que os guardas vão lá, conversam, e já tem muitos deles formação. Nós temos lá no nosso setor de projetos da Guarda, uma formadora, que é a Eva Domingues, trabalha conosco da Justiça Restaurativa dentro da Guarda, e ela capacitou a maioria dos guardas. Esses guardas que trabalham com o setor de projetos preventivo, eles já têm essa habilidade também restaurativa de abordagem. E isso para nós é ótimo, porque chega lá, não precisa estar levando para a delegacia, tu não precisa estar chamando família, a Guarda conversa com as partes ali mesmo, conversa com o professor, fazem um semicírculo, na realidade um círculo semi-estruturado que a gente chama. Que é uma forma até de ser mais respeitoso entre as pessoas, de ter uma horizontalidade, Responsabiliza, conversa, eles falam o que aconteceu, a Guarda não é uma Guarda que se coloca em uma posição ostensiva, é uma Guarda mais acolhedora, que tem um perfil mais de conversa, de comunicação, e os jovens da nossa escola já estão acostumados com essa abordagem. Falando em uma abordagem aí nesse sentido, a gente também conversa com o Chiquinho. Chiquinho, acho que a música é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir desenvolver essa cultura de paz, não é verdade? Sim, verdade. A música linkada com a questão pedagógica, e o hip hop hoje, no contexto geral da sua cultura, atuando nas escolas, nas comunidades, na busca de um ambiente saudável. Então, nada melhor do que uma escola atrativa, atraente, falando a linguagem dos alunos, principalmente das comunidades, fazendo com que possamos ter a ressignificação da identidade do jovem pobre na busca da paz. É sabido que sem justiça não existe paz, mas dialogando, falando a linguagem de todos nesse contexto, a comunicação ela é um diálogo. Se nós conseguirmos atingir isso dentro das comunidades,
dentro das escolas e um diálogo com a família dentro de casa, né, nós conseguimos fortalecer e consolidar, né, a busca dessa paz. Perfeito. Bom, hoje tu veio acompanhado, né, Chiquinho? Quem é que são aqui os teus companheiros de música? Então nós temos aqui hoje o MC Pablo e Rauan. São irmãos e eles participaram de um projeto social na comunidade aqui de Caxias do Sul, né? E são as pedras diamantes que nós conseguimos lapidar nessa atividade, né? Nós trabalhamos com a oficina de MC, grafite e DJ durante 3 meses, não só para crianças, mas também para os pais. Então foi muito bacana, foi 3 meses de experiências aí bem interessantes. Tá certo, então. Bom, pra gente finalizar esse bloco, vou convidar vocês 3 para cantar um pouquinho pra gente. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Se liga nesse papo que eu vou te dizer. Eu sou MC Pablo e canto pra você. Minha mãe me deu carinho, meu pai me deu amor. Juntando tudo isso, o respeito se formou. Mas no final de semana, mais uma atração. Eu e meu irmão jogava bola no parcão. Mas vou fazer o quê? Somos criança. E quando crescer, deixaremos uma grande lembrança. Criança, esperança. Qual a esperança? Inocência de criança. Inocência de criança. Quero pra mim um mundo melhor, mas quem não quer um mundo melhor? Quero pra mim um mundo melhor, um futuro tão distante assim. Quero pra mim um mundo melhor, mas quem não quer um mundo melhor? Quero pra mim um mundo melhor, um futuro tão distante assim. O setor comunitário é um fracasso. Tava na escola aprendendo português. A professora olhou pra mim, desfavelado, não tem vez. Mas eu não sou favelado, só vim estudar porque eu quero ter um futuro. Na minha vida sonhava ser jogador, mas não sabia jogar. O que eu sabia mais era cantar. Era cantar. Quero pra mim um mundo melhor, mas quem não quer um mundo melhor? Estamos de volta com o Rede de Olhares, um programa produzido pela UX-TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e parceira do canal Futura. O tema de hoje é a cultura de paz. Paz é um conceito que, na verdade, é um valor universal, na verdade. Para isso, a gente não precisaria nem fazer curso. Mas a gente trouxe aqui o pessoal que trabalha com uma formação de voluntários da paz. Catiane, explica um pouquinho o que é esse curso e qual é a ideia de vocês, qual é o objetivo? Esse curso tem o objetivo de formar, né, de oferecer, na verdade, para o município de Caxias do Sul, de fevereiro a novembro deste ano, 1.000 vagas para formarmos facilitadores de círculos de construção de paz, que é através dessa metodologia que o município vem trabalhando a justiça restaurativa, né, vem colocando em prática essa justiça enquanto valor e não enquanto instituição. E então a gente vem, como é uma justiça de valor, a gente entende que isso pode estar em todos nós, empoderando as comunidades. E através disso pensamos no Programa de Formação Voluntários da Paz, com o objetivo de estar levando isso para as comunidades e para os locais de trabalho, empoderando as pessoas para que elas também possam ser facilitadoras, né? Estar trabalhando com isso nas suas realidades, para que a gente possa fortalecer e empoderar, assim, responsabilizando as comunidades para que a gente previna os conflitos através do fortalecimento de vínculos. Uhum. A gente tem até aqui 2 voluntárias recém-formadas. Eu queria falar com a Fátima. Fátima, o que vocês trabalharam agora que se formou e tal? O que tu achou dessa experiência, dessa formação? Né? Para ti, de que forma tu pretende atuar com isso? Bom, eu me aposentei o ano passado como policial civil. Né, trabalhei 23 anos na Polícia Civil, conheci um outro trabalho, né, deles também, dos Territórios da Paz. E lá eu me encantei pelo trabalho, né? Mas o que me chamava a atenção e que eu queria mesmo era essa dos Voluntários da Paz, né? Então, quando eu vi pela internet, eu resolvi me inscrever rapidinho, né? O curso é muito enriquecedor. A gente, quando sai de lá, tu te torna uma pessoa melhor. Né? E aí você tem aquela vontade de querer se dedicar, né, a essa causa que, nossa, é maravilhosa. Acho que tu tens uma vivência aí bem interessante por ter passado pela polícia, né? Acho que em muitas situações tu poderia ter aplicado, foi aplicado isso, né? Mas a Polícia Civil prepara a gente para isso também, né? Como eu era escrivã de polícia, dentro da delegacia a gente tentava fazer um trabalho melhor, porque ali a gente está lidando com gente, né? Eu sempre tive mais esse lado humanista,
né? Até por causa do curso de Direito. Quando me aposentei, eu peguei minha carteira da ordem, né? Mas não era bem aquilo que eu estava querendo. Eu queria entrar nesse mundo do voluntariado, né? E agora eu me encontrei, conheci pessoas maravilhosas nesse curso. Foi um curso muito enriquecedor, um curso muito acolhedor. Então, tudo que a gente aprende ali, né? Tudo que eles te passam, acho que te empodera mais, te deixa muito mais fortalecido, né? Para te entrar nesse universo. E eu quero ver também da Viviane, que participou dessa formação. Viviane, de que forma tu pretendes atuar depois disso, né? Depois de ter passado por esse processo, de que forma prática tu pretende atuar na comunidade? Eu pretendo atuar junto, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Então, eu queria trabalhar mais voltada para essa área, mas ainda não... Eu estou acabando de me formar hoje, né? Então, terça-feira a gente tem planejamento e aí a gente começa a planejar como a gente vai aplicar. Mas o curso é maravilhoso, é muito gratificante, não só pelo aprendizado, o conhecimento, mas o privilégio de resgatar valores, princípios, né? E poder passar isso adiante, né? Ajudar as pessoas. Eu estou me sentindo muito feliz, muito em paz e pretendo passar isso para as pessoas. Ah, bacana. Bom, a gente fala ali de paz, que é uma coisa assim, como eu falei antes, ela é um pouquinho abstrata às vezes, mas eu trouxe alguns dados que eu achei muito interessante, que está inclusive na cartilha da Voluntários da Paz, que eu vou falar para o público aí de casa. Segundo vocês ali, a implantação dessa cultura, uma auditoria do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul apontou em 2012 que manter um adolescente internado no FASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, custava cerca de R$12 mil por mês. Se nós considerarmos 2 jovens presos de 2012 a 2015, porque 3 anos é o tempo máximo de permanência, isso custaria em torno de R$864 mil. Um pouco menos do valor foi investido em 3 anos nesse projeto, que atendeu 1.943 casos, realizando 3.079 encontros restaurativos, nos quais 11.601 pessoas sentaram juntas para conversar e resolver esses conflitos. Franciele, facilita muito essa questão burocrática em questões judiciais, não é verdade? Fiz o curso de Voluntários da Paz com a Cate, muito também pela minha profissão, porque a gente sabe que há processos que às vezes levam anos e mesmo quando teoricamente eles terminaram, os conflitos não terminaram. Números a gente pode falar, a gente pode citar, assim como a doutrina da justiça restaurativa e dos círculos de paz, a gente pode ficar horas aqui falando, mas acredito que a gente só aprende o que são os círculos de paz quando a gente vivencia eles. Digo por mim também. O quanto que os círculos de paz podem construir, reconstruir e fortalecer os vínculos, que são é o motivo da grande parte dos conflitos judiciais. Eles surgem por conflitos de relacionamento e que um processo judicial ele não dá a devida atenção. Então, eu penso que é uma alternativa de fato, construir justiça, que é muito mais que uma sentença muito bem formulada. É um sentimento das próprias partes. Tem uma coisa também bem interessante, a questão da diversidade de ideias. A gente falou dos conflitos e tal. Hoje, às vezes o pessoal entende que a diversidade é o seguinte: bom, eu sou assim, eu sou diferente, né? Então você me aceite do jeito que eu sou. Não é bem assim que as coisas deveriam funcionar na hora do diálogo, na hora de resolver os conflitos, né? Essa questão da diversidade de pontos de vista, eu acho que é algo que é um prato cheio para a gente estar conversando agora, principalmente com essa questão política do Brasil. Exatamente, a gente está vivendo um momento bem conturbado, com muitas ideias opostas ali, na verdade. E do meu ponto de vista, assim, com relação à comunicação não violenta, eu tenho visto a importância de nós crescermos nesse aprendizado de conseguir falar daquilo que você valoriza enquanto ponto de vista político, daquilo que você necessita, sem utilizar de julgamento com relação àqueles que não apoiam o teu ponto de vista. Então, você conseguir fazer isso é um direito seu. Você manifestar a sua posição política é um direito seu. Agora, quando nós utilizamos mão de julgamento
para com aqueles que estão numa posição e uma condição diferente da nossa, isso abre espaço para o conflito. Então, há uma necessidade de nós reaprendermos a elaborar a nossa linguagem de modo que a gente possa, assim, falar daquilo que a gente sente, falar daquilo que a gente necessita, falar daquilo que a gente valoriza, mas sem utilizar a mão de julgamento com relação àqueles que não compactuam com os meus valores e com as minhas necessidades. Isso é um respeito à diferença. Porque na verdade também tem aquela coisa, né? O bom é quando é para mim, o benéfico é quando é para todos. Tem um valor que ele é muito mais importante do que a disputa pelo poder de ideias, que é o valor da unidade, né? Todos nós aqui, nós buscamos ter poder nas nossas vidas. E isso vem por conta de nós conseguirmos estabelecer vínculos com as pessoas, porque isso nos dá uma sensação de unidade. Só que a gente aprendeu o contrário, que estabelecendo relações de poder, a gente consegue ter, por exemplo, status, consegue ter um atendimento às nossas necessidades. Só que é algo que a gente presencia que não é verdade. A verdade, o poder, enquanto grupo, enquanto sociedade, ele se estabelece por meio de relações onde as pessoas se sentem vinculadas. E isso se dá quando elas buscam a unidade, apesar de ter as diferenças. Exatamente, até porque, né, Paulo, o conceito de certo e errado não é algo tão claro e tão definido, não é? Você há pouco falou que a paz seria uma coisa tão essencial que não precisaríamos nem conceituar. E, na verdade, quando a gente fala em justiça restaurativa, né, que tem como pano de fundo toda essa cultura de paz, a gente está falando, e isso é importante dizer, em justiça, porque às vezes esse nome traz uma complicação. Já se faz uma conexão com o poder judiciário ou aquilo que acontece no fórum. Quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente está falando de uma justiça como valor. Então é o valor justiça. E esse valor justiça para a justiça restaurativa engloba uma série de outros valores que tem que estar presentes. Conexão, inclusão, respeito, tolerância, né, falando desse momento, tolerância, aceitação, enfim, é uma série de valores que tem que ser, muitas vezes, reaprendidos. Então, a justiça restaurativa por si só é apenas uma principiologia, uma filosofia. A gente precisa de práticas. Práticas restaurativas existem várias. Uma é a comunicação não violenta, por exemplo, e outra, o círculo de construção de paz. Então, o que nós focamos aqui em Caxias no círculo de construção de paz, pela efetividade do processo, pela amplitude de aplicação possível, e ele é sempre um processo dialogal, né? Ele é para promover o diálogo e o restabelecimento desses vínculos. Por isso, refazendo o convite, né, quem puder, quem se interessar, participar dessas formações. Essas formações, elas continuam durante todo o ano e também há outras formações do núcleo mais específicas, mas fundamental que a gente reaprenda isso. E depois, não sei se você vai falar sobre como isso está sendo aplicado nas escolas em Caxias do Sul, que também é bastante interessante. Isso vai ter que ser abordado num próximo programa, porque o nosso tempo é bem curtinho, na verdade. Eu agradeço, então, a presença de todos vocês, né? Lembrando o pessoal aí de casa, se você quiser conhecer mais sobre a programação da UX TV, é só acessar o nosso site uxtv.com.br. Fica então aí o convite para todos nós aplicarmos um pouquinho dessa paz no nosso dia a dia. E para finalizar, eu convido o Chiquinho, o Pablo e o Rauan para fazer a música. Meu super-herói, Renan Inquérito, na voz de MC Pablo e MC Rauan. Hoje eu queria voltar a ser criança, ver, mas quando era pequeno não via a hora de crescer. Pra ter uma mina, um carro bonito, a gente acha que o mundo vai ser sempre colorido. Inocente, acreditava até na Rapunzel, todo santo Natal. Escrevia pro Seu Noel, meu bom velhinho, me mande um Atari se der. Põe na lixeira que aqui em casa não tem chaminé. Cresci e descobri que era tudo gogó. Passava moto, via curi nem sinal do trenó. De repente os meus heróis mudaram, que He-Man, que Hulk, o Salvador, a gotinha quadrada e
blusa. Catava umas mina na quebrada que o Tom Cruise pagava minha F250 e Suzuki. Até que um dia a vida provou pra mim que aquele cara não era tão herói assim. Quando eu me lembro ainda dói, parece que eu escuto sua voz. Você podia estar entre nós, meu super-herói. Mais uma vez então. Quando eu me lembro ainda dói, parece que eu escuto sua voz. Você podia estar entre nós, meu super-herói. Ia pro centro e ficava olhando os multi no aniversário de 12 mil.